Olá, bom dia a todos novamente. Queria agradecer a presença de todos e também a paciência para guardarmos esses minutinhos para que todos pudessem se conectar. Bom, vamos lá. Hoje o objetivo é falar um pouco sobre segurança gerenciada, mais voltado para a questão das ferramentas do que questões comerciais. Em todo caso, vou passar para vocês um conteúdo aí bem conceitual em cima das ferramentas, das formas de trabalho, dos diferenciais, tá? Sintam-se à vontade para me mandar mensagens através do chat, nós podemos ir interagindo dessa forma. Qualquer dúvida no final, a gente pode ir respondendo, ok? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Montanari, sou executivo de vendas da Max Focus aqui no Brasil. Tá? Quem precisar, qualquer questão aí, qualquer dúvida, qualquer informação, tanto comercial quanto sobre produto, por favor, entre em contato com a gente está à disposição. No final da apresentação também deixo aí todos os meus dados de contato para vocês, ok? Bom, vamos lá. Gostaria de iniciar essa apresentação citando para vocês quais são as ferramentas que a Max Focus disponibiliza hoje para todos os prestadores de serviço. Primeiro, a questão do monitoramento. Hoje você conta com monitoramento de servidores, estações de trabalho, bancos de dados, ativos de rede, dispositivos móveis. Tá? Você conta com todo um sistema de alertas por e-mail, por SMS, através de NOC. Pode trabalhar com scripts, acesso remoto via TeamViewer. O gerenciamento de PET, que está aqui destacado justamente porque é uma das ferramentas que nós vamos conversar hoje. Tem também um sistema de Service Desk próprio para que vocês façam a gestão dos tickets. Podem trabalhar também com todo um processo de automação de tarefas. Sintam-se à vontade para configurar o Max da forma que for necessário. Controle de acesso à web também é um recurso Max Focus que vocês vão ouvir hoje, né, um pouquinho mais aí, com um pouquinho de detalhes. Backup, também temos backup dentro da plataforma Max Focus, que também é considerado aí uma ferramenta de segurança. Vamos conversar um pouquinho sobre o backup, né, mas sem focar muito nesse recurso, pelo menos não nessa nossa apresentação de hoje. Teremos outras apresentações específicas de backup. Temos também os recursos de dispositivos móveis, inventário, gerenciamento de Office 365, e de Google Apps através do controle app. Também gestão aí através de relatórios. Tudo que você faz no Max ou tudo que ele faz por você gera um relatório e dessa forma você pode fazer o acompanhamento de tudo que está acontecendo na infraestrutura do seu cliente. E claro, solução de antivírus, que também faz parte da nossa plataforma e, consequentemente, parte dessa nossa apresentação de hoje. Ok? Quando a gente vai falar em segurança gerenciada, é muito importante entender que é necessária uma integração de todos esses recursos. Tá? Trabalhar com gestão de segurança exige que você tenha diversas soluções, todas integradas, alinhadas, criando aí diversas camadas de proteção. Tá? Não adianta ter apenas uma solução, não adianta ter apenas uma ferramenta, que isso não vai adiantar. Tá? Nós precisamos ter essas diversas ferramentas todas integradas. É muito importante a gente se preocupar com toda essa parte de segurança, porque qualquer quebra nessa segurança pode levar desde um probleminha simples, como por exemplo uma propaganda aí numa pop-up, ou as famosas barras de atalhos que aparecem nos navegadores, né? Até algo muito mais grave, como por exemplo um roubo de identidade, roubo de informações bancárias, também a possibilidade de roubo dos dados da empresa do seu cliente, né, não necessariamente bancários, mas dados da produção do seu cliente. Isso a gente tem que se preocupar. Né? Tivemos casos aí em 2013 e em 2014 de servidores que tiveram seus bancos de dados criptografados por hackers, que exigiam dinheiro como num sequestro, para que então fosse informado a chave para que seja
descriptografada essa informação, né? Então, quando a gente vai falar de segurança, muitas vezes a gente pensa só em vírus, só em possíveis programas de propaganda. Não é só isso. A gente tem que se preocupar com tudo que está por trás desse mundo dos hackers e da insegurança, vamos chamar assim, né? Existe um ponto muito importante, que é o fato de que, normalmente, os prestadores de serviço, até influenciados pelos próprios clientes, acabam vendo que a melhor maneira é bloquear a navegação, né? Mas você bloquear a navegação, simplesmente, não garante que você tenha uma eficiência nessa segurança. Afinal, você tem sim que deixar liberada essa navegação para os sites que você confia, para aquilo que é necessário para o negócio do seu cliente. Mas, por exemplo, é muito importante que você tenha uma política de filtro de segurança para evitar sites de phishing, para evitar cookies de terceiros, né? E sempre se lembrando de que a proteção ela tem que ser estendida à rede, o servidor, as estações e, claro, os dados do cliente, né? E para que você tenha realmente eficácia nesse sistema de segurança, é muito importante que você trabalhe com firewall, antivírus, filtro de navegação, anti-spyware, senhas, atualização de software, backup local, backup online, no breaks, entre outras camadas. Tá? É justamente essa integração de soluções que garante a segurança da rede do seu cliente. Vamos falar então aí desse primeiro nível de proteção, essa primeira camada, que é o antivírus, né? O que nós chamamos aí que é o básico da proteção. É muito importante que você tenha um antivírus instalado na máquina do seu cliente, até porque o número de vírus hoje eles acabam crescendo exponencialmente todos os dias, né? Se você, sem querer, clica em algo mais duvidoso, aí um e-mail, uma propaganda, um site, esse equipamento já pode passar a ser infectado. Seja ele um computador, um notebook, um servidor, ou até mesmo um tablet e smartphone. Tá? E esses programas de antivírus, eles ajudam a combater essas ameaças virtuais, só que é muito importante entender que não adianta você ter um software que está varrendo a máquina atrás de infecções se você não tem uma solução que evite a entrada dessas infecções ou a saída de comunicação de uma possível infecção que esteja nessa máquina e que não tenha sido detectada pelo antivírus. Por isso é muito importante trabalhar, por exemplo, com um firewall aliado ao antivírus, tá? Falando um pouquinho da nossa ferramenta de antivírus, o antivírus gerenciado hoje ele é baseado no engine da Sunbelt Software, né, que é o Vipre Enterprise, onde nós temos um software muito premiado, né, um software que nos permite aí, estar entre os melhores do mercado. Foi absorvido em 2010 pela GFI, onde então passou a fazer parte aí da plataforma, se chamava GFI Max, né? Agora Max Focus. E quando a gente vai falar do MEV, né, ou o antivírus gerenciado, é muito importante se atentar a alguns pontos que são o diferencial da nossa ferramenta de antivírus. Primeiro, o fato de que você pode configurar cada aspecto do antivírus, incluindo como vai ser feita a verificação, como que vai ser feito o reparo, se algo vai ser removido, se algo vai ser simplesmente ignorado, tudo através do painel. Então você cria essas políticas, você faz essas configurações através do painel. Você visualiza relatórios que demonstram como todo esse serviço de antivírus está sendo fornecido para você, como que esse antivírus está se comportando na máquina dos seus clientes, como foi feita toda a questão da quarentena, quais foram os itens que foram removidos, quais foram os itens que foram reparados. Você recebe alertas sempre que houver qualquer tipo de problema, né? Se você tem aí uma ameaça, essa ameaça gera um alerta para você, para que você fique ciente em tempo real que um equipamento do seu cliente foi infectado. Além disso, você tem todo o monitoramento em cima da atualização desse antivírus. Se ficar desatualizado, você tem um alerta na hora. Automaticamente você pode fazer a atualização
pelo painel. Você não tem que se preocupar em acessar a máquina por motivo algum, né? Tudo que você faz pode ser feito para uma única máquina ou para toda a infraestrutura do seu cliente de uma forma massificada. Em relação às políticas, muito rapidamente, só para que vocês possam entender um pouco mais, é importante deixar muito claro que vocês terão a possibilidade de configurar essas políticas de forma individual. Tá? Desde se haverá ou não um escaneamento profundo num notebook que está somente na bateria, né, tá sem o cabo, até quais serão, como o MEV vai se comportar quando um pendrive for incluso na USB, por exemplo. Tá? Então, toda essa programação, toda essa configuração, vocês vão fazer através do painel, tendo aí uma otimização e também um ganho aí de performance muito grande. Né? Vocês podem fazer configurações tanto de Quick Scan quanto de varredura profunda, para que dessa forma vocês consigam ter o máximo de aproveitamento da nossa aplicação de antivírus. Esse é apenas o primeiro nível de segurança, né? Estamos falando apenas de uma solução de antivírus. Qual o segundo nível para que nós tenhamos o básico da segurança gerenciada? O Web Protection. Tá? É justamente a ferramenta que permite filtragem e monitoramento do acesso à web, que vai trabalhar como a nossa segunda camada de proteção na rede do meu cliente. Quando a gente vai falar em filtragem de conteúdo, na hora vem na cabeça, isso daí é para bloquear Facebook. Não. Bloquear Facebook é a mais simples tarefa, né, relacionada à filtragem de conteúdo. Hoje nós temos, através da fonte Microsoft, a informação de que 1 em cada 14 downloads são confirmados como malware. Os ataques através das redes sociais aumentaram em 1.200% em 2014. Navegar se tornou algo muito perigoso, principalmente quando a gente está falando de um funcionário do seu cliente que pode navegar em um site suspeito, dessa forma adquirindo aí uma aplicação que será instalada em segundo plano. Essa aplicação poderá obter os dados da empresa do seu cliente, poderá invadir o servidor do seu cliente e com isso vocês terem uma dor de cabeça muito maior. Por que não impedir então que o usuário faça o acesso a esses determinados sites suspeitos? Com isso, você evita que, por exemplo, a sua ferramenta de antivírus, por qualquer motivo, não identifique essa aplicação instalada. Por isso, é uma segunda camada de proteção. Né? E quando a gente vai falar de filtragem de conteúdo, é óbvio que a gente vai falar de Web Protection, que é a solução de filtragem de conteúdo do MaxFocus. Então, você tem a ferramenta Web Protection abordando todas as necessidades de segurança da rede. Por quê? Porque ele combina o filtro de segurança com o filtro de conteúdo, que aí sim a gente está falando de fazer filtragem, por exemplo, de redes sociais, sites de compras ou algo do gênero, e o monitoramento do uso de banda, que também permite identificar aí diversas falhas na forma de se utilizar a web na rede do seu cliente. Né? O Web Protection ele vai ajudar vocês a proteger essa rede contra os downloads perigosos e também para que os usuários acessem sites de, por exemplo, phishing scam. Tá? Ou sites já reconhecidamente de malware, ou URLs de spam, ou algo do gênero. Tá? Eu recebi uma pergunta aqui relacionada ao Web Protection, se ele é compatível com o Windows XP. Não, não é compatível com o Windows XP, até porque a nossa solução de Web Protection ela foi lançada oficialmente após a Microsoft ter anunciado que o Windows XP já seria aposentado. Né? Então, nós não criamos a ferramenta com a compatibilidade para o Windows XP ativa. Tá? O Web Protection, indo aí um pouquinho mais a fundo, ele bloqueia sites antes que você realmente tenha um risco.
né? O seu usuário nem chega a acessar essas URLs. Justamente através disso que é possível proteger os downloads, tanto de vírus, spyware, malware ou um ataque de phishing, como eu tinha comentado no slide anterior, né? Você tem então essa múltipla segurança, né, que permite que você tenha aí muito mais tranquilidade na navegação web. E esse filtro de conteúdo do Web Protection ele é baseado em 84 categorias diferentes. Tá? Você tem aí toda uma engenharia de busca e monitoramento desses sites, que faz com que você tenha essas categorias atualizadas o tempo todo. Tá? Você tem também a possibilidade de fazer o bloqueio de chats, tá? Ou fazer o bloqueio do site que tenha um risco potencial aí baseado no conteúdo em si, tá? E não no histórico. Tá? Então é muito importante fazer essa diferenciação. Né? O Web Protection ele vai trabalhar nessas duas linhas. E com isso você consegue criar uma segunda camada de segurança na rede do seu cliente. Nós já temos o antivírus, já temos um filtro de conteúdo e um controle aí da navegação web. Precisamos de uma terceira camada para que nós tenhamos uma eficácia maior nesse gerenciamento de segurança. E essa terceira camada é o gerenciamento de patches, onde nós teríamos a possibilidade de manter os nossos clientes 100% atualizados. Tá? Hoje, o gerenciamento de patches ele pode ser utilizado tanto para a instalação automática de uma atualização, quanto para apenas localização e você manualmente fazer essa aprovação e essa instalação. Tá? O gerenciamento de patches do MaxFocus, além de fazer essas instalações, ele também faz a correção de vulnerabilidades em softwares. Tá? Existe um ponto aí muito importante, que é o fato de que o que pode ser atualizado através do gerenciamento de patches do MaxFocus. Softwares Microsoft, obviamente, como Windows, Small Business Server, SharePoint, Exchange, SQL, NET, Office, Internet Explorer. Tá? E o grande diferencial, porque sempre que eu vou falar de gerenciamento de patch, as pessoas me comentam, é igual ao WSUS? Não, não é igual ao WSUS. Primeiro, porque você vai fazer toda essa política através do painel do MaxFocus. Você consegue fazer essas políticas individuais para equipamentos ou massificado para a rede toda. Tá? Você pode sim criar um concentrador de site, gerando então criando então um repositório, né, onde somente um servidor fala com a web, faz o download e os equipamentos serão então, entre aspas, alimentados com esses patches internamente, sem a necessidade de conexão web. E o grande diferencial é o fato de que vocês também fazem essa gestão, essa atualização de outros fabricantes, como por exemplo, Apple com o QuickTime, o iTunes, o Safari, tá? Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Shockwave, Adobe Air, Google Chrome, Mozilla Firefox, Thunderbird, SeaMonkey, Java, PDF Creator, Real Player, Skype, WinZip, TeamViewer, entre outros. Tá? Vocês podem obter uma lista completa de todos os fabricantes e todos os produtos que o gerenciamento de patches do MaxFocus é compatível através do próprio painel. Ok? Outro ponto muito importante relacionado ao gerenciamento de patches é o fato de que você pode fazer essas aprovações de uma forma muito interessante. Aprovando por categoria, né, se esse patch é crítico, se esse patch não é crítico, se esse patch ele tem uma urgência normal. Pode fazê-lo patch a patch, identificando cada uma das atualizações e com isso tendo aí uma gestão muito mais minuciosa. E pode fazer sempre, como já havia dito, equipamento por equipamento ou criando aí uma regra através dessa estrutura de árvore, onde você pode aplicar para todos os servidores ou para todas as estações, abaixo desse nível para todos os clientes e abaixo desse nível para todos os sites. Tá? Simples assim. Então vocês conseguem criar uma massificação nessa configuração e nessa aplicação de todos os patches. Legal? Tranquilo?
Bacana. Falando em pets, a gente tem ainda muitas dúvidas que estão sempre relacionadas ao fato de como gerir esses pets. Eu tenho certeza que todos concordam. É importante manter todos os softwares atualizados e otimizados, porque isso garante não só a performance daquele determinado software e, consequentemente, do equipamento, mas a segurança daquele equipamento. Agora, como fazer essa gestão de pets da melhor forma possível? Eu recebo essa pergunta toda semana. Luiz, preciso de uma ajuda. Cara, eu entendi, pet é importante, já sei mexer na sua ferramenta, não quero treinamento. Eu quero entender que tipo de postura eu devo adotar em cima dos pets. Então eu criei aqui 4 perguntinhas básicas para que nós possamos aí entender um pouco mais sobre essa gestão de pets. A primeira é, eu devo esperar até que um pet já tenha atingido algum tempo, desde o seu lançamento, porque daí com certeza, já que ele já tem algum tempo, já foi testado por outras pessoas, tem que agir dessa forma? Bom, é óbvio que é sempre interessante ouvir a opinião de outras pessoas, né? Então, para isso, às vezes pode ser sim necessário aguardar alguns dias antes de fazer a aprovação desses patches. Agora, é muito simples você obter informações detalhadas sobre determinado patch sem a necessidade de simplesmente deixar ele lá, entre aspas, ignorado durante um longo tempo até realmente que alguém que você conheça possa te dar um feedback. Tá? Hoje você pode entrar em patchmanagement.org e obter informações através dos mailings sobre os patches, onde tanto os colaboradores do Patch Management quanto fornecedores, os próprios usuários finais, acabam fazendo um feedback e isso se tornou um grande fórum de informações sobre gerenciamento de patches. Tá? Caso você tenha qualquer dúvida em relação a como fazer essa instalação, né, do patch, sempre faça uma instalação manual, individual, para um equipamento. Tá? Se um patch te gerou dúvida, não o aprove para todos os clientes. Isso é meio óbvio, né, mas é sempre bom a gente reforçar. Uma segunda pergunta que acaba sendo aí um resumo de várias dúvidas que eu tenho recebido dos clientes. Preciso agendar visitas no local para garantir que quando esses patches forem atualizados, que não haja nenhum problema? Colocando em outras palavras, eu preciso estar lá no meu cliente para ver se deu certo a instalação do patch? Não. Tá? É óbvio que você fazer visitas para o seu cliente é muito importante. Tá? Porque isso gera um bom relacionamento com o seu cliente. Né? Você pode aproveitar essas visitas, inclusive, para identificar possíveis problemas ou novas oportunidades de venda. Mas, quando a gente vai falar em serviços gerenciados, em gerenciamento de segurança, em utilizar um software de gerenciamento remoto, como é o MaxFocus, você tem tudo feito através do painel. Se não tudo, a maior parte. Então, você pode simplesmente gerar vários relatórios, entregar isso para o seu cliente, online mesmo, para facilitar. Dessa forma, você consegue comprovar para o seu cliente tudo que está sendo feito e demonstrar para ele quais foram as falhas. E se essas falhas acontecerem, na grande parte dessas falhas, você pode corrigir online, através da ferramenta MaxFocus, fazendo aí um acesso remoto, acessando em segundo plano esse equipamento, né? Ou então, através de linha de comando, fazendo aí determinado reparo. Tá? Então, é muito importante ter essa visão de que é óbvio que uma visita ao cliente pode ser interessante para o meu negócio, para o negócio dele, mas que eu tenho que focar no meu trabalho de forma remota, obtendo assim um ganho e uma otimização de todo o meu processo de trabalho. Terceira pergunta, eu tenho que estabelecer um ambiente inicial para fazer uma implementação de testes antes de realmente aprovar esses patches para os meus clientes? Bom, se você tem um equipamento disponível na sua rede e esse equipamento ele é similar a um equipamento do seu cliente, então, consequentemente, você tem lá um patch
o mesmo patch, né, para ambos os equipamentos, é óbvio que não custa nada você instalar esse patch primeiro na sua máquina, né? Para que então você consiga ver se a instalação ocorreu de forma correta, se o fabricante não cometeu aí nenhuma gafe, né, com esse patch, como nós já vimos até da própria Microsoft, infelizmente. E com isso você acaba criando naturalmente um ambiente de testes, né, no seu dia a dia. Agora, não é necessário que você realmente crie uma rede, onde nessa rede você vai fazer a implementação dos patches, vai deixar esses patches instalados por um bom tempo, para então puxar relatórios, para fazer uma análise. Não, isso não é necessário. Tá? Agora, é óbvio que após um tempo suficiente, né, para que você consiga ver que não houve nenhum problema, você já pode sim pegar e aprovar isso para o seu cliente, né? Se for necessário, você pode aplicar isso novamente de forma distribuída, de forma massificada, ou colocando isso individualmente para os equipamentos do seu cliente. Tá? E uma quarta pergunta aqui, que na verdade é uma sátira, né, de algumas dúvidas que nós acabamos recebendo no dia a dia, que é o fato de que se eu instalar qualquer patch, basta cruzar o dedo e esperar o melhor? Né? É claro que não. Quando a gente vai falar de gerenciamento de patch, por mais que ele pareça algo simples e 100% automatizado, nós estamos falando de uma gestão que envolve muita responsabilidade. Né? Um patch errado, atualizado, pode parar o servidor do seu cliente. Né? Então, é muito importante que você faça, assim, testes. É muito importante, claro, sem exageros, né? Não há necessidade de criar todo um ambiente. Mas é muito importante também que você acompanhe tudo que está acontecendo. O Max monitora tudo, o Max te dá relatório de tudo que ele faz e tudo que você faz. Então, fique tranquilo ao fazer tudo pelo Max e com isso ter a garantia de que os patches estão sendo instalados corretamente e conseguir acompanhar tudo sem a necessidade de simplesmente cruzar o dedo e esperar o melhor. Tá? Mas, como a gente falou lá no começo, não basta ter apenas alguns recursos para se realmente garantir a segurança gerenciada para a rede do seu cliente. Então, além dessas ferramentas citadas, a gente sempre tem que buscar camadas extras, como, por exemplo, backup, tanto online e local, como firewall e no breaks. Tá? Em relação ao backup, como eu disse lá no começo, gostaria de rapidamente só ilustrar para vocês o que é o Backup Max Focus. Tá? Então, em 2 rápidos slides, quero mostrar para vocês aqui o quanto o MOB, né, como ele é carinhosamente aí apelidado, né, ou o nosso backup online gerenciado, é simples, fácil e tem aí toda a gestão feita através do próprio painel do Max Focus. Tá? Então você consegue habilitar isso para servidor, para estação, você consegue habilitar isso para um equipamento específico ou de forma massificada. Tá? Sempre que você tem aí qualquer informação do job, de um erro, qualquer coisa que possa ter ocorrido, você vai ter relatórios que garantem a integridade, né, desses jobs de backup, desses equipamentos. Tá? Você tem a possibilidade de acessar o gerenciador do backup diretamente da dashboard, sem necessidade de acessar o equipamento para então abrir o gerenciador. Tá? Você vai ter monitoramento diário garantindo que houve o job com sucesso no dia anterior. Tá? Ou, claro, dependendo do horário que vocês programaram o job, né, naquele mesmo dia. Também é possível criar todo um controle da utilização de banda, evitando assim que, caso o backup seja feito em horário comercial, utilize toda a internet do seu cliente, né, e ele acabe ficando com uma lentidão. Você tem relatórios personalizados, você consegue colocar a sua marca em todos os relatórios do Max Focus, no backup não seria diferente. Né? Você tem também a possibilidade de gerenciar toda a seleção através do próprio painel, fazendo isso de forma também massificada quando diz respeito a arquivos e pastas. Tá? Mas se você quiser fazer backups de bancos de dados, por exemplo,
o Mob também faz. Você consegue fazer backup de MySQL, MS SQL, arquivos compartilhados, pastas compartilhadas na rede, Exchange, Oracle, virtualizações. Você consegue criar também o famoso Disaster Recovery, né, para caso você precise fazer aí a restauração total desse servidor em uma virtualização. Tá? Enfim, o Mob é uma ferramenta incrível, vocês têm com certeza acesso a apresentações nossas. Nós costumamos dedicar toda a apresentação para falar só do Mob. E claro, quem tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. A gente vai explicando e, inclusive, fornecendo aí para vocês um pequeno ambiente de testes. Tá? A segunda ferramenta aqui, extra, né, vamos chamar assim, para que vocês tenham essa camada de segurança a mais, é o Firewall. Tá? O Firewall ele acaba sendo algo muito importante, porque ele cria uma barreira entre o computador e todas as ameaças externas que possam surgir aí quando você está conectado na web. Né? Então, é muito importante que vocês trabalhem com bons firewalls e façam essa gestão de forma muito otimizada, sempre acompanhando o que está acontecendo e sempre usando o dinamismo do negócio do seu cliente para também se atualizar em relação às configurações de firewalls, para que você possa, sempre que necessário, fazer aí uma intervenção, uma interação com esse equipamento ou com esse software. E o No Break, né, completando aí a lista dessas camadas extras de segurança, pois o No Break ele acaba sendo deixado de lado aí, não acaba sendo incluso na lista de ferramentas de segurança, mas é o No Break que garante muitas vezes a integridade do equipamento e sim dos dados do seu cliente, quando há, por exemplo, uma sobrecarga ou uma queda de energia. Tá? Além de fazer a filtragem dessa energia elétrica que está indo para o equipamento, evitando assim a redução da vida útil do equipamento, ele também acaba garantindo aí, em média 15 minutos de energia, que é o tempo suficiente para o usuário salvar tudo com segurança e desligar corretamente o equipamento, sem ter aí nenhum tipo de dano, tanto para a questão lógica quanto para a questão física. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que 40 minutos, 45 minutos não são suficientes, mas por isso eu tentei sempre acelerar aí a nossa conversa para que vocês possam agora interagir conosco, tirando dúvidas, colocando suas opiniões, complementando o que a gente está conversando. Posso até abrir o microfone se alguém quiser, para que nós possamos então caminhar aí para o final da nossa apresentação, onde quem precisar de qualquer informação extra, isso aqui é o básico, né, do básico, é só marcar uma reunião com a gente. Vocês têm aí o meu e-mail, o meu telefone, meu celular na tela, então, por favor, entrem em contato com a gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de se manifestar? Posso abrir o microfone, se vocês preferirem. Por favor, mandem mensagens no chat. Bom, pelo visto, tá todo mundo desanimado hoje, ninguém quer participar, ninguém quer interagir, tudo bem, não tem problema. Como eu disse para vocês, se vocês preferirem, por favor, me mandem um e-mail ou liguem aqui para a gente e vamos agendar uma reunião para conversarmos aí de uma forma mais aprofundada sobre esse assunto. Né? Quem tiver dúvidas em relação à utilização das ferramentas em específico, né, uma questão mais técnica, por favor, entre em contato com o nosso suporte técnico ou comigo mesmo, nós vamos direcionando aí conforme a necessidade. Tá? E quem tiver interesse em testar essas ferramentas, quem tiver interesse em utilizar essas ferramentas, fiquem à vontade, nós estaremos aqui para ajudá-los. Qualquer dúvida em relação a valores também podem entrar em contato com a gente, que nós estaremos à disposição. Tá ok? Bom, nesse caso é agradecer
a presença de todos. Espero que tenha sido proveitosa esses 30 minutos de apresentação. Esperava que utilizássemos esses últimos minutos para uma interação, mas podemos fazer isso então individualmente com cada um de vocês. Essa gravação da apresentação ela vai ser disponibilizada via web e quem tiver interesse em também obter essa apresentação em si, em PDF, só me mandar um e-mail que eu encaminho para vocês, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Um bom dia para vocês e até a próxima. Todas as quartas-feiras nós temos webinários, 9h30 da manhã. Basta sinalizar e nós enviamos para vocês aí o calendário para que vocês se inscrevam. Muito obrigado, forte abraço. Tchau, tchau.